Como surgem e como são propagados os grandes equívocos sobre a Bíblia no meio do povo de Deus? E quais os prejuízos que esses equívocos trazem para a saúde da igreja? Eu sou Bruno César e sou professor da Escola Bíblica Hoje. Sou Edivaldo Filho e também sou professor da Escola Bíblica Hoje. Bruno, você que está assistindo a gente, equívocos que acontecem na pregação, no ensino das Escrituras, pregar, ensinar a Bíblia sem se preparar. Nossa. Você já deve ter ouvido a expressão, olha, aqui é a pregação, o pão quente que desceu do céu. Meu Deus. Aquela pregação espontânea, que a pessoa chega na hora, folheia a Bíblia e tem um texto bíblico e começa a falar desse texto bíblico. Isso é um grande prejuízo para a igreja e para a saúde da igreja, cara. Você ensinar a Bíblia sem se preparar, certo? E é claro que a gente não está contando aqui com algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, me permita dizer que na pregação, boa parte das coisas que eu estou falando e também essa experiência de alguns amigos, vem às vezes de forma espontânea e o Espírito Santo pode nos trazer. Sim. Mas isso não anula de maneira alguma a responsabilidade que o professor de Bíblia, que o pregador tem de preparar suas pregações. É bem provável que você já tenha ouvido alguém que está pregando e nós percebemos na hora que aquela pessoa está despreparada. Sim. E eu tenho dito isso quando estudando sobre pregação, penso em falar mais sobre isso em outra ocasião, que tem sido um grande mal para a igreja as pregações superficiais, sem um conteúdo e sem uma explicação bíblica. As pessoas têm sofrido com isso. Isso é pecado, né? É fazer a obra de Deus relaxadamente também. Verdade. Eu me reporto a um texto bíblico, não é? A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos, aquele que está ensinando, pregando a Bíblia, precisa manejar bem a palavra da verdade. E há entre esses equívocos que a gente está falando, filho, também alguns que se tornaram uma espécie de mitos, né? Eu vou falar sobre dois. O primeiro é aquela ideia de que o amor de Deus está relacionado a uma palavra grega em especial, né? Já que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que seria agapau, né? Então a ideia é que o amor de Deus é o amor ágape. Muitos falam isso. E não é só gente muito popular, novo convertido, não. Às vezes a gente estudado também, mas isso é um mito, porque não há em todo o Novo Testamento nada que diga que o amor de Deus é dessa maneira, tá? Pelo contrário, há um exemplo, o inverso disso. Por exemplo, em 2 Timóteo 4,10 diz que Demas, tendo amado o presente século, Paulo está falando, né? Abandonou-me. E a palavra que Paulo usa ali para dizer tendo amado é o verbo agapau, que está no segundo aoristo, que é uma questão do grego que não tem em português, tá? Que se refere ao passado, tendo amado. Como é que Demas amou mais o mundo do que a Deus e a obra de Deus com o amor de Deus? O amor ágape. Isso não existe, tá? Outro erro também está lá em João, é um erro de interpretação, está em João capítulo 21, versículos 15 a 17, que há um diálogo de Jesus ali. Vou pedir para Samuel colocar na edição aí. A primeira pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? É a palavra agapau. Certo. Aí Pedro responde: eu te amo, fileô. Aí Jesus, a segunda vez: Pedro, tu me ama? Agapau. Aí Pedro: eu te amo, fileô. Na terceira pergunta, Jesus diz assim: Pedro, tu me ama? Fileô. Aí Pedro diz também: eu te amo, te fileô. Só que na própria tradução desses versículos, no versículo 17 diz assim, com todas as letras, filho: Pedro ficou triste, Pedro entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? Então Pedro ficou triste, não é porque Jesus mudou a palavra com a qual ele perguntou sobre seu amor, como vem sendo muito propagado por aí, até em Bíblias de estudo, né? Por exemplo, na Bíblia de estudo Shed, que eu respeito demais os trabalhos de Shed, mas tem esse erro, tem uma nota de rodapé lá sobre o versículo 17 que está errada, está errado. Então no próprio texto diz que a razão pela qual Pedro ficou triste. Então, há uma diferença ou não de agapau e fileô? Não há. É como em português a gente diz: eu falei e eu disse. São do mesmo campo semântico, tá bom? Então, na verdade, Pedro não ficou triste porque Jesus mudou a palavra para um amor inferior, enfim, de maneira alguma. Até porque em João 3,35
Jesus diz, o texto diz assim, que o Pai ama o Filho, referindo-se ao amor de Deus para com Deus Filho, Jesus. E em João 5,20 diz a mesma coisa, o Pai ama o Filho. Só que em João 3,35 diz assim, o Pai agapaou o Filho, vamos dizer assim. A palavra lá é amor, amor é agapau. E em João 5,20 é fileô. Quer dizer então que Deus Pai ama a Jesus, ora com o amor de Deus, o agapau, e ora com outro tipo de amor, um amor inferior? Claro que não. Então no mesmo livro esses exemplos aí. Amor é amor, amor ele ouviu, amor ele ouviu. Deus nos ama. E Pedro foi uma das pessoas que mais amou Jesus, né? Ele deu a sua própria vida por causa do Evangelho, diz a história da igreja. Quero lembrar você que, tirando esse inglês dele, as outras palavras é uma transliteração do grego, tá bom? Então, tem mais um equívoco aí que você vê? A aplicação alegórica que algumas pessoas dão a alguns livros da Bíblia. E quero me referir ao livro de Cantares de Salomão. Nossa, misericórdia. Porque, primeiro, quando a gente falou até sobre pregação, é importante pensar que uma interpretação alegórica da Bíblia, sabe, é muito perigoso. Sim. Muito perigoso. E isso se aplica muito à interpretação alegórica ao livro de Cantares. É um livro que fala do relacionamento de homem e mulher. Sim. E nós precisamos começar a entender isso aí. Ele não está ali diretamente, o autor Salomão não estava pensando em Cristo e na igreja, mas estava pensando no relacionamento que ele tinha com a Sulamita. Sim. Então tem uma aplicação que é muito prejudicial, é aplicar o livro para o relacionamento Cristo e igreja. É complicado. Complicado, porque há textos ali que em hipótese alguma poderiam ser aplicados para o relacionamento de Cristo e com a igreja. E é preciso, numa interpretação bíblica, nós termos equilíbrio, porque a relação de Cristo com a igreja, principalmente na sua vinda, há sim uma comparação em Efésios, né, de que Cristo seria o esposo e a igreja a esposa. Ele faz uma comparação para falar como o esposo literalmente deve amar a esposa e como a esposa deve honrar, né, e ser submissa ao seu marido. Não se deve fazer uma aplicação do livro de Cantares a Cristo e a igreja, mas ali é preciso entender o livro de Cantares de Salomão como uma aplicação para o relacionamento que Deus criou entre homem e mulher. Portanto, isso é prejudicial para a igreja se é aplicado para Cristo de forma alegórica, para falar do livro de Cantares como se fosse relacionamento Cristo e igreja. Outro equívoco é em relação à palavra tempo, para se referir ao tempo do homem e ao tempo de Deus. E o mito em torno disso, filho, que vem sendo propagado há séculos no meio da igreja, é que a palavra kairos, palavra grega, significaria tempo de Deus. E a palavra grega também, kronos, também significaria o contrário disso, tempo do homem. Cara, isso parece nome de super-herói, de inimigo de super-herói. Kairos versus Cronos. Tem se tornado em muitos lugares também. Tem se tornado inimigos. Então veja só, na verdade, tudo que existe é de Deus. Seja Kairos, seja Cronos, seja o que você pagou, comprou que é seu, também é de Deus. Tudo absolutamente é de Deus, tá? E Deus é atemporal. Ele criou o tempo para a nossa bênção. O próprio texto de Gênesis diz isso, que Deus criou o luminar para governar o dia, nós chamamos de sol, e o luminar para governar a noite, nós chamamos de lua, para fazer diferença entre dia e noite, dias, meses e anos. E assim a gente pode nos organizar. Então Deus criou o tempo para a nossa bênção. Mas o Salmo 90, o único salmo escrito por Moisés, no verso 2 diz assim: de eternidade a eternidade tu és Deus. E na teologia nós falamos da eternidade passada, ou seja, antes de Gênesis 1:1, e na eternidade futura, que estamos nos referindo à consumação dos séculos, quando estaremos para sempre com o Senhor. Mas é só para organizar a nossa mente. Sim. Porque para Deus todas as coisas acontecem no tempo presente, tá? Ele sempre está no tempo presente. Então, além disso, a palavra kairos, ela significa tempo, tanto quanto cronos, não significa tempo de Deus. Isso é um mito que deve ser derrubado. Outra coisa, kairos está mais para um tempo indeterminado e não para tempo de Deus, enquanto cronos está para um tempo que pode ser determinado, datado. Nós estamos no ano de 2018. Eu lembro daquele dia que o Brasil foi tetracampeão
mundial de futebol, foi em 1994. Isso seria algo como Cronos. Kairos é como a gente fala de um tempo indeterminado, assim, no tempo que eu era criança, ou como diz a canção, no tempo que Dom jogava no Andaraí. Não está se referindo a um mês específico. Mas Deus é o dono do tempo. Isso. Não está se referindo a um ano especificamente. Mas tem um texto bíblico que deixa essa confusão toda esclarecida, vamos dizer assim, que é João 7,6. Ao meio do século 21 diz assim, Jesus falando, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está convosco, né? Então, qual era o esperado? Que quando fôssemos para o grego, na primeira sentença víssemos assim, o meu tempo, ou seja, o meu kairos, e na segunda, quando Jesus fala sobre os homens, o vosso tempo seria cronos. Adivinha como é que está no grego? O meu kairos, o vosso kairos, porque Jesus está se referindo a um tempo indeterminado em relação ao seu ministério e aos homens também, que os homens estavam esperando. Então, a gente tem que acabar com isso. Ah, mas eu vi fulano de tal, que é famoso, ele explicou isso, ele pregou assim, foi tão boa aquela pregação. A gente precisa entender o que os bereanos entenderam 2000 anos atrás. Quando Paulo estava pregando, está lá em Atos capítulo 17, os bereanos não levaram em consideração a titulação paulina dele ser apóstolo, doutor apóstolo Paulo. Eu até costumo dizer que se tivesse um brasileiro em Berea lá, tem estragado tudo, porque brasileiro adora levar carteirada. Mas se você pensa que é quem? Paulo é o doutor apóstolo Paulo, o povo enche a boca para dizer isso. E Paulo elogiou eles. Vocês estão fazendo muito bem. E o texto de Lucas diz, os bereanos eram mais nobres porque conferiam nas escrituras se o que Paulo estava ensinando era verdade. Então a gente não deve levar em consideração a fama ou os títulos de quem disse isso e aquilo outro, mas o fato a gente deve conferir nas escrituras. Temos que entender que inerrante é a Bíblia. Inerrante, só a Bíblia. Só a Bíblia. Existem muitos equívocos, além desses que nós conversamos agora há pouco no vídeo do EBH. O nosso livro, né, Teologia para toda a Igreja, tem um capítulo bem específico sobre isso, que fala pequenos equívocos, grandes desastres. E a gente queria convidar você para poder adquirir o livro, estar perto de você e ler e aprender mais sobre muitos outros equívocos que tem. É importante estudar a Bíblia e avaliar tudo que está nas Escrituras para que nós não venhamos a cometer esses equívocos. Leva isso para a sua classe de escola bíblica, tá bom? Para que esses equívocos não sejam cometidos. Então, queridos, nós pedimos que você curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo na sala de aula da sua igreja, do seu seminário e que Deus te abençoe. Até a próxima.